Bom dia, Chechel. Bom dia, estudantes. Bom dia, professoras. Bom dia, servidores das escolas. Bom dia, queridas escritoras e escritores. Bom dia, secretários, pais, professores, Jussara Valverde, prefeito Tiago. Muito obrigado pela acolhida. Admauro, irmão, muitíssimo obrigado por essa acolhida. Nosso coração, de Andréia e meu, já é coração pernambucano, chechellense. Peço licença ao prefeito Tiago para também mandar um abraço a Palmares. Fomos tão bem acolhidos lá. Percebemos que Palmares é uma cidade irmã de Chechel, com parcerias na área da educação. E hoje de manhã fiz uma audravia aqui para essas duas cidades. Encantada Mata Sul, verdejantes altares, Chechel. Andréia Donadon é a criadora do nome Aldravia. Aldrava é aquele ferrolho com que se batiam as portas antigamente. Aqui no Recife há várias. Lá na região de Minas Gerais, onde moramos, Mariana tem 326 anos, é a primeira cidade de Minas Gerais, a primeira capital de Minas, a primeira diocese de Minas Gerais, a primeira arquidiocese de Minas Gerais. Então lá muitas casas com aldravas nas portas, a campainha do século XVIII. E utilizamos esse nome para a criação de um movimento literário no ano de 2000 em Mariana. E desse movimento literário nós propusemos uma coisa bastante simples que nos deixa irmãos de Pernambuco. Nós mineiros fizemos a Inconfidência Mineira. Tiradentes, o Marte da Liberdade no Brasil. Pernambuco fez a Revolução Pernambucana com os mesmos objetivos, de conquistar a liberdade. E o nosso lema na literatura é justamente o lema de conquistar a liberdade de fazer literatura, de fazer poesia. Poesia é libertadora. E eu ouvi ontem várias vezes, não só de Admauro, de professor Shepa, mas de professoras aqui do município de Chechel e lá de Palmares, que a Aldravia liberta. E é isso que nós propusemos fazer no ano de 2010, portanto, com a proposição de Andréia, colocamos o nome Aldrava mais Via, Aldravia, caminho dessa poesia chamada Aldrava, caminho da liberdade, caminho que se bate e que se abre portas. É esse o motivo dessa poesia e que, para nosso encantamento dos criadores, nós encontramos uma cidade inteira aqui na Mata Sul de Pernambuco fazendo aldravias. Como a Admauro disse, da servidora da escola, os alunos, os professores, até o prefeito, todos na cidade fazem aldravia. E o que é essa poesia tão simples? Apenas 6 palavras, como disse Andréia. Essa poesia simples vem para nos dizer que poesia não pode ser tortura. Quantas vezes nós, professores de literatura, e aqui há vários professores com quem me solidarizo,
Reclamamos em sala de aula, não é, Chico? Que alunos, quando dizíamos assim, ou mesmo no planejamento pedagógico, quando se diz, na unidade 3, vamos trabalhar com poesia. Aí, até mesmo os professores diziam, meu Deus, o que vou fazer? É tortura. E nós colocamos nesse movimento literário que poesia não pode ser tortura. Poesia tem que ser libertadora. Não pode ser tortura nem para quem produz literatura, muito menos para quem lê literatura. A poesia, portanto, pode ser alguma coisa simples. E nós começamos a pensar, havia no grupo um filósofo, Lázaro Francisco da Silva, que nos deixou muito cedo, em 2003 ele faleceu, que dizia que a poesia é do sujeito. O leitor de poesia complementa a poesia produzida pelo poeta. E ele também tem que ser poeta. E nós ficamos com isso. Juntamos com mais 2 poetas de Mariana, Gabriel Picalho e J.S. Ferreira. E nós 4 passamos, Andréia, eu, Gabriel e Ferreira, todas as quartas-feiras à noite em nossa casa. Nossa casa agora é transformada numa casa de arte, com as obras da artista plástica Andréia, de outros artistas de Mariana, muita poesia, uma grande biblioteca e aberta para a visitação de alunos das escolas de Mariana e da região. Nessa casa, nós criamos a Aldravia. E a reflexão que fazíamos é sobre simplicidade. O que é ser simples? Ser simples é encontrar um produto que seja simples, um produto que consiga fazer com que todos consigam compreender sem sofrimento, mas que não seja coisa mal feita. Simplicidade não é sinônimo de coisa mal feita. A coisa simples é a coisa bem feita, é a melodia bem executada. Vários instrumentos tocando melodias diferentes que unidas têm um resultado melódico fabuloso. Aí nós pensamos em trabalhar algumas formas poéticas muito conhecidas, e especialmente formas pequenas. A trova. Oferecemos oficinas de trovas nas escolas para que as crianças e os adolescentes pudessem entender um pouco de metrificação, um pouco de rima, como iniciação à poesia. E nós sempre conversávamos com a trova da batatinha, que creio que todos aqui conhecem. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Bebezinho quando dorme, põe a mão no coração. Quem faz cordel faz trova com muita facilidade, porque conhece versos e sabe como colocar as tônicas em versos de 7 sílabas. Trova tem versos de 7 sílabas. O cordel também, fora os quadrões, decassílabos, tem versos de 7 sílabas. Fora o galope à beira-mar, que tem 11 sílabas. Então, o que é metrificar? A simplicidade da trova da batatinha esconde a complexidade de saber como fazer versos de 7 sílabas. Como colocar sílabas tônicas nos lugares corretos. Ainda assim, fomos buscar. Existe forma de poesia mais simples. Encontramos uma que veio do Japão, chamada Haikai, que só há 3 versos. Eu a visse agora, véu sobre os cabelos brancos, choraria um rio. Esse é um Haikai que fiz 5 anos depois que minha mãe tinha falecido. Eu a visse agora, véu sobre os cabelos brancos, choraria um rio.
2 versos de 5 sílabas, 1 verso de 7 sílabas. Para fazer haikai, precisa entender de redondilhas menores, versos de 5 sílabas, redondilhas maiores, versos de 7 sílabas. Precisa entender também que esse poema veio do Japão. E sendo um poema japonês, precisa ter alguma coisa que lembre as estações do ano. E essa complexidade que está atrás da simplicidade do resultado do haikai também nos deixava angustiados. Foi a partir daí que dissemos: o que há de mais antigo naquilo que as pessoas falam com simplicidade, que todos repetem, que pode ser alguma coisa que nos proporcione a ideia de se fazer uma poesia ainda mais simples que o haikai, ainda mais simples que a trova. Encontramos os ditos populares. E lá, entre eles, encontramos alguma coisa assim: galinha que acompanha pato morre afogada. Casa de ferreiro, espeto de pau. Juntamos uma dezena, 2 dezenas desse tipo de informação trazida através das gerações, que havia 6 palavras. E decidimos então que construiríamos um poema de 6 palavras. E esse poema é a Aldrabia, que não é uma frase em pé, é uma poesia. É uma poesia que não precisa ter pontuação, porque ela pode ser lida de trás para frente, ela pode ser lida com pausas em diversos lugares. Um único poema pode se transformar em vários poemas. A Andréia tem um poema assim, uma Aldrabia: mãe na janela me espera. Ela poderia ler: mãe na janela a minha espera. Quando a gente não coloca a pontuação no poema, a gente abre a possibilidade de o leitor do poema construir as suas pausas e transformar aquele único poeminha em diversos poemas. E aquilo que poderia ser um poeminha tão minúsculo passa a ser um poema grandioso. E eu vi em vários poemas produzidos aqui em Chechel, lá em Palmares, nas publicações que a Dimauro fica distribuindo os poemas que vocês fazem para o Brasil inteiro, para o mundo todo, nas redes sociais, tá, gente? Então, o que vocês fazem, o mundo inteiro está lendo. E desses poemas eu vi vários que a gente consegue ler de trás para frente, de cima para baixo, com pausas diferenciadas. O espírito da Aldrabia já contaminou Chechel. E nós estamos muito felizes por isso. Mais que isso, essa simplicidade que nós estudávamos é a seguinte: para fazer poesia não é preciso ser alguém especial. Qualquer cidadão pode ser poeta. E é isso que nós encontramos e propusemos a Dimauro, prefeito de Água, que todos podem ser poetas. Como encontrar poesia? Nós encontramos poesias nas informações simples. Vamos imaginar, que Maria esteja vestindo uma blusa verde. E eu digo a vocês: a blusa de Maria é verde. Isso é poesia? Não. Essa é uma informação comum, uma informação direta. É possível tirar poesia desta informação?
Nós costumamos chamar, Andréia, eu, Gabriel e Ferreira, de poesia como retrato. E esse retrato essa blusa verde de Maria pode ser poesia se eu transformar essa informação numa informação que seja poética. E digo, verde de Maria é esperança. Verde blusa de Maria é esperança. Quando eu transformo, coloco a figuração na palavra verde, comparando-a com a esperança, eu consegui a informação poética. E assim nós podemos fazer com qualquer informação. Daqui eu vejo a matriz desse campo visual, eu posso tirar um poema. Aqui eu vejo pessoas, dessa informação eu posso tirar poesia. Então tudo que nós vemos pode ser o objeto dessa lente do retratista, e essa fotografia pode ser transformada em figuração, e essa figuração é poesia. A poesia é a nossa linguagem comum, tá? Quando nós dizemos que a poesia democrática é de todos, não é de alguns eleitos, é porque a linguagem poética, e aqui eu vou chamar a minha responsabilidade, que eu estou diante de linguistas, e na função poética da linguagem, lá para quem estuda linguística, né, o professor Ademauro, a linguagem poética da linguagem é a linguagem dos poetas, é a linguagem que diferencia cada um dos falantes da língua portuguesa. Por exemplo, ao ouvir pelo telefone alguém dizendo alô, eu já sei identificar que se trata de Andréia e não de Jaqueline, irmã dela. Muito obrigado.